Bom dia, eu sou o Felipe, mas vocês já me conhecem, e hoje eu vou fazer a segunda apresentação para a disciplina de Física Moderna. Eu vou apresentar sobre o artigo que eu escrevi junto com meu colega Uriel, cujo nome é Breve Estudo sobre os Experimentos de Quantização. E a gente parte da pergunta: o que é quantização? A gente diz que uma grandeza ela é quantizada quando ela tem caráter discreto e quando ela parte de uma unidade fundamental. O que significa caráter discreto, Felipe? Caráter discreto significa que a unidade ela vem em múltiplos inteiros. Assim como o código binário vem em zeros e uns, ou nós temos uma bola na piscina de bolinhas, duas bolinhas na piscina de bolinhas, três bolinhas na piscina de bolinha, ou N grãos de areia numa praia. A ideia de unidades fundamentais da matéria, ela existe desde 450 a.C., quando esse camarada aqui, o filósofo Demócrito, ele teve a ideia do átomo, que seria uma parcela indivisível da matéria que faria a composição de tudo que existe. Aqui a gente vai trabalhar com a quantização de energia, carga elétrica e luz. A gente começa com a quantização da carga e com os experimentos que levaram à descoberta do elétron e por aí vai. A gente começa com o tubo de Crookes, desse amigo aqui com esse bigode muito legal. Crookes ele estava estudando a condução de corrente elétrica em gases. E parte dos experimentos na época eram ir reduzindo a quantidade de gás dentro de recipientes fechados. Quando o recipiente ele chegou numa certa quantidade de vácuo, Crookes ele observou que uma parte do experimento ela apresentava uma certa luminescência e que ele conseguia observar raios que saíam de uma ponta do tubo, o terminal positivo, o catodo, para o terminal negativo, o anodo. Nessa, o Crookes ele fez uma segunda montagem experimental e ele colocou essa cruzinha de Malta aqui para observar o comportamento dos raios. Aqui a gente aumenta a voltagem que está alimentando o catodo. E você vê que a ponta do tubo ela fica iluminada, ela tem um brilho fluorescente e você consegue enxergar a sombra que a cruz de Malta gera. Mas como vocês podem ver aqui, essa imagem ela tem duas cruzes de Malta e aqui está escrito sem carga e com carga. Quando você aplica uma voltagem na cruz de Malta, você vê que a sombra dela aumenta. Isso aqui significa que o raio que está saindo do catodo, ele tem carga. E essa carga está sendo desviada pelo campo elétrico gerado pela cruz carregada. E à medida que você vai aumentando, essa sombra vai aumentando. Até um ponto que a sombra é grande o suficiente para tapar a área iluminada e ficou amarelo aqui porque é a luz que sai da própria cruz de Malta carregada. Ainda no experimento de Crookes, ainda sobre o tubo de Crookes, é interessante dizer que quando você aplica um campo magnético axial, a cruz de Malta ela gira. Ou melhor, a sombra gerada pela cruz de Malta ela gira. Se eu diminuir a voltagem do catodo, vocês vão perceber que a cruz, o objeto cruz, está paradinho no mesmo lugar. Isso aqui indica que o que quer que esteja saindo do catodo, o que quer que seja o raio catódico, ele é afetado tanto por campo elétrico quanto por campo magnético.
O Crookes em si não chegou a fazer essa montagem usando magnetismo. Isso foi feito depois. Mas como o experimento dele foi usado como base, eu achei que é importante falar nessa sessão aqui. Agora a gente vai falar sobre o Thomson e a descoberta do elétron. Thomson, ele fez uma montagem experimental onde ele fez o raio catódico passar dentro das placas de um capacitor. E à medida que ele foi aumentando o campo elétrico dentro do capacitor, ele percebeu que o raio catódico desviava. E desviava na direção do polo positivo. Isso significa que a carga do raio catódico é uma carga negativa. E usando uma bobina, ele conseguiu fazer o raio catódico fazer uma trajetória circular. E por que o uso do campo elétrico e do campo magnético? Thomson, ele sabia os valores do campo elétrico e do campo magnético. E com os dois ele conseguiu gerar uma relação carga-massa da partícula que estava saindo do raio catódico. Ele chamou essa partícula de elétron. E agora nós vamos para o experimento de Millikan. Millikan, ele fez o experimento dele depois dos experimentos de Thomson e muito depois dos experimentos de Crookes. Então, ele estava preocupado em saber qual que era a carga propriamente dita e qual que era a massa propriamente dita do elétron. Infelizmente, eu não consegui reproduzir uma simulação que trouxesse o experimento de Millikan. Então, eu trouxe uma imagem para explicar mais ou menos como funcionava o experimento. Aqui em cima, a gente tem um atomizador que ele dispersava pequenas gotículas de um óleo ionizado. Aqui nós temos uma fonte de luz para enxergar o que estava acontecendo aqui dentro. Esse cilindro ele é evacuado. E aqui você tem um telescópio graduado onde você conseguiria medir o deslocamento da gotícula. Primeiro, media-se a gotícula sem a ação de um campo elétrico, apenas com a ação da gravidade. Em seguida, ligava-se um campo elétrico e media-se a oscilação da partícula quando ela chegasse perto do equilíbrio. Depois ligava-se se dava uma segunda carga, aumentava-se o campo elétrico e via o quanto que a partícula ia subir. Com essa relação de queda livre, queda com um certo campo e queda com um campo maior, o Millikan ele conseguiu fazer a medida de qual era exatamente a carga do elétron. Isso foi extremamente importante para a ciência. Agora a gente vai falar da quantização de energia. Diferente dos outros slides que tinham um monte de gente, isso aqui a gente deve a este cara aqui. Este bom senhor com essa cara muito feliz é o Planck. O Planck ele entrou para a história da ciência porque ele conseguiu predizer o funcionamento da radiação de um corpo negro. E ele fez isso assumindo que o corpo negro ele era um conjunto de uma série de osciladores harmônicos, cujo qual a frequência de oscilação ela dependia de uma constante, a tal da constante de Planck. Esse bichinho lindo aqui. O Planck a descoberta do Planck foi muito chocante para a época. O próprio Planck ele lidava com a descoberta dele com um certo receio. Mas conseguir predizer a curva de radiação de um corpo negro de forma que batesse com todos os dados experimentais foi uma coisa incrível para a época, porque a teoria clássica não conseguia fazer. E o único jeito de fazer foi quantizando.
Aqui a gente tem uma pequena simulação com a radiação do corpo negro. O corpo negro, ele absorve toda a luz que é dada a ele, transforma em temperatura e ele faz o processo inverso. Ele consegue emitir luz de acordo com sua temperatura e única e exclusivamente essa temperatura. Essa belíssima curva aqui, ela é o resultado dessa equação aqui. E à medida que você diminui ou aumenta a temperatura do corpo negro, ele emite um espectro de uma faixa de luz diferente. Agora a gente vai falar sobre a quantização da luz. O conceito de quantização da luz ele se deve a três experimentos principais. Primeiro a gente tem a explicação do efeito fotoelétrico, que foi feita pelo Albert Einstein lá no ano do milagre, onde ele explicou que ele pegou a ideia do Planck sobre uma quantidade básica de energia e ele aplicou isso para a luz e falou que a ideia do Planck serviria para qualquer forma de radiação eletromagnética. Aqui a gente tem uma simulação do efeito fotoelétrico. O interessante do efeito fotoelétrico é que ele funciona da seguinte forma. Independente da intensidade da luz que está chegando aqui no nosso sistema de detecção, se a frequência não for o suficiente, o efeito não acontece, o efeito não é detectado. À medida que você aumenta a frequência da luz que chega, o efeito ele aumenta. Vocês podem perceber aqui, à medida que eu chego no ultravioleta e chego próximo ao raio-x, como que a velocidade das bolinhas aqui dentro, que representam os elétrons, ela aumenta. Uma coisa interessante também é que se você colocar uma voltagem a favor do efeito, aqui eu vou colocar a favor do efeito, à medida que você dá a voltagem, o efeito acelera. Você consegue você vê acelerando. Se você colocar uma voltagem negativa, um campo elétrico negativo, o efeito, se o campo elétrico for grande o suficiente, ele para de ser sentido. Mas o que não significa que o efeito está acontecendo. Você sente uma diminuição na corrente medida, inclusive a parada, porque quando você coloca um campo elétrico contrário, a energia cinética que o elétron precisa para cruzar esse espaço entre um polo e outro aqui do tubo, ela aumenta drasticamente. Então, para que você sinta o efeito, você precisa aumentar a frequência de forma que o fóton dê energia o suficiente para o elétron para ele vencer essa barreira. Se eu colocar a minha voltagem aqui no máximo, eu precisaria de uma luz acima do que o meu experimento aqui me permite fazer. Algo na faixa do raio gama. Agora, se eu diminuir isso aqui, eu consigo sentir o efeito acontecendo. Infelizmente, eu não consegui uma simulação para o raio-x, mas o raio-x ele é interessante para a gente porque ele é o efeito contrário ao efeito fotoelétrico. No efeito fotoelétrico, você entra com luz no sistema e o sistema ejeta elétrons. No raio-x, você entra com elétrons no sistema e o sistema ele ejeta radiação. Já o efeito Compton, ele é interessante porque ele mostra que o fóton ele carrega momentum. Ele não tem uma massa inercial, mas ele consegue carregar momentum. Você observa o efeito Compton quando você tem um elétron livre dentro de um sistema e um fóton colide com ele. Como vocês podem ver aqui na simulação, na hora que o fóton colide com o elétron ele sai do repouso e vai embora.
Aqui algumas coisas interessantes. A simulação ela está mostrando aqui uma diferença no comprimento de onda do fóton depois que ele colide. Isso porque, como ele cedeu parte da energia dele para o elétron se movimentar, a cor dele vai mudar, o comprimento de onda vai mudar. Isso porque a energia de um fóton ela depende única e exclusivamente da frequência dele. Muito obrigado, peço desculpa pelos erros, sei que foram muitos, e tenha um excelente dia!